Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, a última frase do discurso de apresentação desta moção de censura, proferido pela Sra. Deputada Heloísa Apolónia, foi a seguinte: esta moção é o exercício pleno da democracia. Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Deputada Heloísa Apolónia, permita-me, com todo o respeito, e é de facto muito, que lhe diga que a Sra. Deputada nunca falou tão bem neste Parlamento. De facto, esta moção é o exercício pleno da democracia. Na nossa democracia, no nosso sistema constitucional, a apresentação de uma moção de censura tem um significado. O significado da apresentação da moção de censura é o seguinte: se ela for aprovada, o Governo é demitido. Se ela não for aprovada, significa que o Governo tem a confiança do Parlamento para cumprir as suas competências. E ninguém mais do que os deputados devem pugnar pelo exercício pleno da democracia, porque nós somos aqui os representantes da vontade plural do povo português e os defensores primeiros da democracia do nosso país. E todos quantos se afirmam defensores e paladinos dos princípios democráticos, e nós respeitamos todos esses, têm que se respeitar em primeiro lugar a si próprios e àquelas que são as consequências políticas e jurídico-constitucionais dos seus atos. Senhor Primeiro-Ministro, esta moção de censura pode, portanto, ser aprovada. E se vier a ser aprovada, o Governo é demitido. Mas, Senhor Primeiro-Ministro, esta moção também pode ser rejeitada. E se ela for rejeitada, não é legítimo, do ponto de vista político, que aqueles que aqui a trouxeram e que aqueles aqui a quiseram aprovar estejam no momento seguinte a rejeitar o resultado daquele que foi o seu procedimento e a exigir eleições no nosso país. Isso não é sério. Senhor Primeiro-Ministro, a pergunta deste debate não é saber de que lado está o Partido Socialista. É saber de que lado está cada um dos deputados que se senta neste hemiciclo. Mas a principal pergunta deste debate é saber se o Parlamento quer ou não quer forçar a demissão do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. Essa é a pergunta essencial deste debate. Mas também lhe quero dizer que, acaso a pergunta fosse saber de que lado está o Partido Socialista, por aquilo que ouvimos até agora, também ficámos sem saber de que lado é que está o Partido Socialista, Sr. Primeiro-Ministro. Porque o Partido Socialista até disse aqui e agora, ainda há pouco, aos proponentes desta moção, que esta moção servia à direita, que o mesmo é dizer, esta moção servia esta maioria. Logo, votam a favor. Qual é a coerência, Sr. Primeiro-Ministro, deste afirmar de posição? Significa o apoio à maioria, que neste conceito será à direita, Sr. Primeiro-Ministro? Ficámos sem saber. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu quero lhe dizer, em nome desta bancada, que deste debate e dos resultados deste debate, todos devemos tirar as consequências políticas e constitucionais que resultam deste debate. O país vive tempos difíceis, nunca o escondemos. O país tem um percurso desta maioria, deste Governo, que atesta o reganhar da nossa credibilidade e do equilíbrio das nossas contas públicas, Sr. Primeiro-Ministro. O país vive reformas estruturais que estão em curso e que podem marcar o nosso futuro das próximas gerações. O país tem hoje sinais de que o esforço que os portugueses fizeram, as famílias portuguesas, as empresas portuguesas fizeram, começam a ter uma repercussão naquilo que são os dados económicos.
Pela primeira vez, depois de 10 trimestres consecutivos em que o nosso produto interno bruto decaiu, ele terá crescido no segundo trimestre de 2013. O desemprego tem, apesar de estar elevadíssimo e de ser a nossa principal preocupação, tem-se mantido e não tem mantido o ritmo de crescimento que vinha de trás. O Sr. Primeiro-Ministro falou na sua intervenção, e é verdade, a produção industrial está a subir, as nossas exportações estão a resistir e estão a crescer num contexto de grande dificuldade. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, é que o significado político da decisão soberana de cada um dos parlamentares que se senta nestas cadeiras deve ser aquele que a Constituição prevê, mas deve também simbolizar o apoio político dos representantes do povo ao caminho que tem sido seguido, Sr. Primeiro-Ministro. E por isso eu quero terminar dizendo: este tempo para nós não é um tempo de desistir. Este tempo para nós não é um tempo de desperdiçarmos o esforço que fomos capazes de fazer com os portugueses ao longo dos 2 últimos anos. Este é um tempo de nos superarmos. Este é um tempo de superarmos algumas das nossas diferenças. Este é um tempo de superarmos as adversidades, que são muitas, que temos pela frente. É para isso que esta maioria aqui está. E este debate tem uma conclusão. Há uma maioria parlamentar legitimada pelo voto popular que tem um caminho que quer continuar a percorrer, um caminho para o qual convidamos todos os demais partidos e todas as demais forças vivas da nossa sociedade, mas um caminho que quer, de facto, recuperar Portugal e evitar que Portugal, no futuro, torne a cair na situação em que se encontra hoje.